Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos falar de um caso clínico que é cálculo na vesícula urinária, ou o mais famoso pedra na bexiga. Ó, todas essas pedras aqui, ó, e essa grandona foi retirada do mesmo paciente, tá? E agora a gente vai ver aqui o que causa isso, como fecha o diagnóstico e qual é o tratamento que é realizado. Inclusive, eu vou mostrar para vocês no final do vídeo que esse tratamento foi um tratamento totalmente diferente do habitual, mas foi específico para esse paciente e deu super certo. Então vamos lá. Primeiro, o que causa isso, tá? O que causa esse tanto de cálculo na bexiga? Pessoal, existem inúmeros motivos e cada um dos motivos gera um cálculo diferente. O primeiro e mais comum é aquele paciente que tem infecção urinária recorrente. Quando ocorre uma infecção urinária recorrente, pense como se a bexiga fosse essa garrafa aqui e acumula urina. Quando tem uma cistite, uma inflamação na bexiga, a parte de dentro dela vai descamar células, vai soltar as células da parede porque está inflamado. Quando inflama, solta essas células e elas vão para o fundo da bexiga, aonde vai encaixar na uretra para sair o xixi. Esse acúmulo de sedimento, ele vai agregando no outro e formando as pedras. Primeiro, forma como se fosse uma areinha, depois essa areinha vai se tornando pequenas pedras e depois elas vão crescendo até ficar uma pedra bem grandona, tá? Então a cistite, a infecção urinária, é a causa mais comum da gente encontrar cálculo, pedra na bexiga, tá bom? Outra causa, o pH da urina. Em alguns casos, quando a urina está com determinado pH, fica predisposto para alguns sedimentos serem formados e acumular ali dentro da bexiga. Um exemplo, o cálculo de oxalato de cálcio. Ele é formado principalmente pelo tipo de alimentação. Esse caso tem uma vantagem. Quando a gente muda a alimentação, a gente já consegue corrigir para não formar mais esse tipo de cálculo, tá bom? E existem outros cálculos que podem ser formados de maneira idiopática. O que isso significa? Sem causa definida. Simplesmente o paciente formou um cálculo ali e a gente tem que fazer a retirada dele. Esses cálculos é sempre indicado que a gente pegue o cálculo, encaminhe para um laboratório para fechar o diagnóstico e determinar o que causou isso. Porque quando a gente descobre a causa, o motivo que esse cálculo está sendo formado, a gente consegue prevenir para que não ocorra mais formação de cálculo, tá bom? E como que a gente vai fechar o diagnóstico? O que eu vou ver no animal? Quais são os sintomas que a gente vai perceber? Os sintomas é um animal que está com dificuldade para urinar, é aquele animal que se posiciona para urinar e não sai xixi, ou se sai só algumas gotinhas, fica só pingando. Outro sintoma bem comum é o animal que apresenta sangue no xixi, então faz o xixi e fica um risquinho vermelho lá de sangue. Outra causa que é muito comum, aquele animal que sente muita dor nessa região abdominal. Vale a pena a gente avaliar se não tem um cálculo batendo na parede e machucando a parede dessa bexiga. Inclusive em gato, o que é mais comum de se ver é aquele animal que se posiciona para urinar, solta só umas gotinhas e já sai andando. Posiciona para urinar, solta só algumas gotinhas e já sai andando. Esse é um quadro bem comum da gente ver em gatos, principalmente gato macho, que é comum de ter cistite por estresse. Isso daí é um assunto que a gente pode falar em outro vídeo, quem tiver interesse de saber por que gato causa cálculo, cistite, em situações de estresse, pode deixar aqui nos comentários que eu vou te explicar, a gente faz um vídeo sobre isso. Inclusive a gente ensina a reduzir o estresse para não formar mais cálculo nesses gatinhos. Mas voltando a esse caso específico, o cálculo já está formado. O que a gente pode fazer e o que precisa fazer no próximo passo? Primeiro passo, identificar os sintomas.
dificuldade para urinar, xixi com sangue, animal que se posiciona para urinar e cai só umas gotinhas, animal que está com dor na região abdominal. Então eu vi esses sintomas, eu vou levar no médico veterinário e ele vai solicitar que seja feita uma ultrassonografia. Quando faz uma ultrassonografia, pessoal, consegue identificar se tem cálculo, se tem sedimento, que é um passo antes do cálculo, que é aquela areinha, ou até se já tem cálculo grande que obstrui a saída da urina. Porque um cálculo desse tamanho, ele para ali na entrada da uretra e o xixi não sai. Então, voltando àquele exemplo que isso daqui é a bexiga, o cálculo para aqui, ó, e não consegue urinar mais. Então, esse animal fica com obstrução na uretra e não urina. Isso é muito sério, inclusive é muito grave, isso é risco de vida. Então, fez a ultrassom, fechou o diagnóstico, tá lá a presença do cálculo. O que vai fazer de agora em diante? De agora em diante, pessoal, obrigatoriamente esse paciente tem que passar por uma cirurgia para fazer a retirada do cálculo, tá bom? Como que é feita essa cirurgia? Essa cirurgia é feita uma incisão, um corte, ali abaixo do umbigo, e quando faz o corte abaixo do umbigo, consegue exteriorizar, consegue colocar a bexiga para o lado de fora. Quando coloca a bexiga para o lado de fora, faz um corte nela e tira esses cálculos. O que é comum da gente ver é no ultrassom contar quantos cálculos que tem, e aí o cirurgião, no caso esse, foi eu que fiz o procedimento cirúrgico, eu já sei quantas pedrinhas tem, quantos que eu tenho que tirar. Existe casos que não tem como contar. Então o que a gente faz? A gente tira todos os cálculos e depois lava essa bexiga várias vezes até ter certeza que não tem nenhum cálculo lá dentro. E agora vem a diferença desse paciente em específico. Esse paciente, pessoal, eu vou mostrar um vídeo para vocês que ele chegou com a região da linha alba, que é essa linha perto do umbigo, chegou com o prepúcio ali, que é aquela pele que fica em volta do pênis, muito inchado, muito edemaciado, aquela região toda dolorida. E se eu fizesse um corte, uma incisão aqui, para fazer a retirada desses cálculos, eu já sei que o pós-operatório ia ser muito dolorido e esse paciente tinha risco de abrir os pontos, porque esse tecido já estava inchado, já estava fragilizado. Então, como vocês vão ver no vídeo agora, a gente optou por fazer uma técnica minimamente invasiva, então uma incisão bem menorzinha, só que na lateral, pelo flanco. Isso mesmo, a gente fez aqui no flanco, por quê? Era um tecido que não estava inchado, não estava dolorido, ia ser mais fácil de expor a bexiga e menor o trauma para o meu paciente. Com isso, a gente conseguiu tirar a bexiga pela lateral, fazer a retirada dos cálculos. Quem tiver interesse até de ver essa parte da cirurgia, pode deixar aqui nos comentários ou me chamar que eu mostro para vocês como que foi a cirurgia. E vocês vão ver como que ele se comportou no pós-operatório agora. Vou te mostrar que no pós-operatório ele estava super bem, conseguindo fazer xixi normalmente, se alimentando normalmente e com uma ótima cicatrização na lateral do abdômen, aqui no flanco. Então é esse o caso que eu quero deixar para vocês hoje. Vou deixar em aberto aqui para quem ficou com alguma dúvida ou tem alguma pergunta sobre esse tipo de cirurgia, deixar aqui nos comentários que a gente pode conversar mais sobre o assunto. E é isso daí. Precisou, Vet Viajante está aqui. Se liga agora no pós-operatório. Como que ficou esse cachorrinho?